Olá. Hoje nossa análise se aprofunda numa pauta bem movimentada do Supremo Tribunal Federal. Vamos mergulhar no informativo 1203, de 2 de fevereiro de 2026, que, olha, trouxe decisões com implicações enormes. Sem dúvida. É uma daquelas semanas em que o STF parece ter tocado em vários pontos sensíveis da sociedade e da economia brasileira, sabe? Exatamente, vamos falar de Eletrobras, marco temporal para terras indígenas, racismo estrutural. São temas que realmente definem rumos para o país. Pautas muito quentes. E antes da gente começar, temos uma novidade sobre o nosso projeto que estamos bem animados para compartilhar. A gente percebeu uma necessidade de ir além do áudio, para consolidar mesmo o conhecimento, né? Especialmente para quem está naquela rotina intensa de estudos. Isso mesmo. E por isso, a partir de agora, a gente está lançando o que chamamos de Tríade do Conhecimento, lá na plataforma do apoia.se. Tríade do conhecimento, gostei. Além dessa nossa análise aqui em áudio, quem nos apoia por lá agora tem acesso a um resumo em texto, sabe? Bem objetivo, direto ao ponto. E também a uma bateria de perguntas sobre cada informativo. A ideia é criar um ciclo completo, então. Ouvir a discussão, ler os pontos-chave e depois testar se o conteúdo ficou mesmo. Exatamente. Um ciclo para fixar de verdade. E todo esse material fica disponível com antecedência para os apoiadores. É só acessar pelo banner de episódios exclusivos na plataforma. Ótimo. Mas vamos ao que interessa. A primeira decisão do plenário já começa quente. ADI 7.385, sobre a desestatização da Eletrobras. A pergunta de fundo aqui é fascinante. Dá para resolver uma ação direta de inconstitucionalidade com um acordo? A lei que privatizou a Eletrobras limitou o poder de voto de qualquer acionista a 10%. Não importava quantas ações tivesse. A famosa poison pill. Exato. E a União, mesmo sendo a maior acionista, ficou presa nesses 10%. Foi contra isso que ela entrou com a ADI. E aí, em vez de uma decisão preto no branco, constitucional ou inconstitucional, o caso foi resolvido com um acordo. Como é que isso funcionou na prática? Parece que o STF virou um mediador de conflito de empresa, né? É, uma linha bem tênue. O acordo que o STF validou funcionou como uma espécie de compensação. A União aceitou a limitação do voto, mas em troca ganhou mais poder de governança. Ah, entendi. Ela passou a poder indicar mais membros para os conselhos de administração e fiscal da empresa. O crucial aqui, para quem estuda, é a técnica jurídica. O STF aplicou uma interpretação conforme a Constituição. Certo. Então a Corte não disse que a lei era perfeita. Ela disse que a lei, com essa limitação de voto, só se torna constitucional por causa das compensações que vieram no acordo. É isso? É exatamente isso. A lei sozinha poderia ser considerada inconstitucional. O acordo, então, meio que salvou a constitucionalidade da norma. Isso mostra uma tendência do Supremo de valorizar a autocomposição, a busca por soluções negociadas. Abre um precedente e tanto. Agora, saindo da economia e entrando na estrutura do judiciário, temos a ADPF 677. Ela discutiu a pena de disponibilidade para magistrados. A dúvida era se essa pena seria uma punição perpétua, o que a nossa Constituição proíbe, né? E o STF decidiu que não. A norma é constitucional. A disponibilidade afasta o juiz das funções, ele recebe vencimentos proporcionais, mas não é uma pena sem fim. Só que o ponto mais importante da decisão não é nem esse. É o que acontece depois do prazo mínimo de 2 anos de afastamento. Isso, porque o retorno não é automático, certo? É aí que poderia morar o perigo da pena se arrastar para sempre. Exato. E o tribunal de origem precisa reavaliar o caso. E essa reavaliação não é só para cumprir tabela. A decisão do STF se apoiou muito na Resolução 135 do CNJ, que é bem rigorosa. O que ela exige? Exige uma sindicância da vida do magistrado durante o afastamento, reavaliação da capacidade técnica, física, mental. Não é um caminho fácil de volta, não. E se, mesmo com tudo isso, o retorno for considerado inviável? O magistrado fica nesse limbo? Não. A decisão também previu uma saída. Se depois de 5 anos o retorno ainda for inviável, o tribunal pode abrir um processo para aposentadoria compulsória. Então, existem mecanismos para resolver a situação, o que afasta o caráter de perpetuidade. Entendi.
Tem um fluxo definido, então. Agora, vamos para um tema de um impacto social gigantesco, julgado na ADPF 973. O reconhecimento do racismo estrutural no Brasil. A provocação ao STF foi ousada. Declarar um estado de coisas inconstitucional por causa do racismo. E essa foi uma decisão assim de um peso simbólico e prático enorme. O plenário, de forma unânime, reconheceu formalmente que existe racismo estrutural no Brasil e as violações sistemáticas de direitos que a população negra sofre por causa disso. É a primeira vez que a Corte faz essa afirmação de forma tão categórica, Neve. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a Corte não declarou o estado de coisas inconstitucional. O que parece uma contradição. Se o problema é tão grave, por que não usar o instrumento mais forte que o tribunal tem? Essa é a parte mais sutil e tecnicamente importante da decisão. Para declarar o estado de coisas inconstitucional, um dos requisitos é demonstrar uma inércia completa dos outros poderes. E o STF entendeu que, apesar de as políticas públicas serem insuficientes, elas existem. Ah, então citaram lei de cotas, Estatuto da Igualdade Racial? Isso. A criação do Ministério da Igualdade Racial, o argumento foi: não há uma paralisia total. Então não cabe a declaração, mesmo que o resultado prático dessas políticas ainda seja limitado. Entendi. Então, em vez de uma intervenção drástica, o tribunal determinou uma série de providências. A principal foi ordenar a atualização do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Planapir. É uma postura mais de diálogo e cobrança. Fica claro esse equilíbrio. Falando em organização, a ADI 4124 trouxe uma daquelas questões de concurso que são pura pegadinha. Quem fiscaliza o Tribunal de Contas dos municípios? A Assembleia Legislativa ou o Tribunal de Contas do Estado? Clássica, né? E a resposta, como muitas no direito, é: depende do que você está fiscalizando. O STF fez uma distinção fundamental. O TCM, onde ainda existe, é um órgão estadual. Portanto, o julgamento das contas, a parte financeira mesmo, é competência do TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Certo, então o TCE é o Tribunal de Contas do Tribunal de Contas. E onde que a Assembleia Legislativa entra? A Assembleia exerce o controle institucional. Ela fiscaliza as atividades do TCM, avalia se o órgão está cumprindo sua missão, batendo as metas. É um controle de desempenho, não contábil. Entendi a diferença. A decisão, na prática, declarou inconstitucionais uns trechos da Constituição da Bahia que davam à Assembleia o poder de julgar as contas do TCM, porque isso invadia a competência do TCE. Então, para resumir, TCE olha o dinheiro, Assembleia olha o trabalho. Ótima distinção. E agora a gente chega no julgamento talvez mais esperado dos últimos anos, a DC 87, sobre o marco temporal para terras indígenas. Sem dúvida, uma decisão histórica. O STF confirmou o que já vinha sinalizando e declarou inconstitucional a tese do marco temporal que o Congresso tinha transformado na Lei 14.705 de 2023. O argumento da tese era que os povos indígenas só teriam direito às terras que eles ocupavam em 5 de outubro de 88, na data da Constituição. Como que a Corte derrubou essa lógica? O fundamento principal é o conceito de direito originário. O STF reafirmou que o direito dos povos indígenas às suas terras é anterior à própria formação do Estado brasileiro. Sendo assim, a Constituição de 88 não criou esse direito, ela só o reconheceu. Certo. Um direito que existe antes do Estado não pode ser limitado por uma data que esse mesmo Estado estabeleceu. Seria um contrassenso, sabe? Total. E além de derrubar o marco, a decisão teve outras consequências práticas. Sim, e bem importantes. O tribunal também reconheceu a omissão do poder público em finalizar as demarcações, que deveriam ter sido concluídas em 5 anos. Diante disso, a STF fixou um prazo de 180 dias para o governo cumprir algumas determinações, pressionando por uma solução legislativa. Mais um caso do judiciário empurrando os outros poderes para a ação. Exatamente. Uma decisão com um alcance gigantesco e de um tema estrutural para outro muito sensível. O RE 1.520.468, sobre o afastamento remunerado de mulheres vítimas de violência doméstica. O problema é complexo. A mulher precisa se afastar do trabalho, mas não pode ficar sem renda.
Quem paga essa conta? E o STF, no tema 1370, construiu uma solução bem completa. Primeiro, afirmou que o juiz estadual, que atua nos casos da Lei Maria da Penha, tem sim competência para determinar essa medida, mesmo em face do INSS, que é uma autarquia federal. E a divisão da responsabilidade financeira, que é o ponto central. A Corte criou um esquema que depende da situação da vítima. Se ela é empregada, segurada do regime geral, a lógica é a mesma do auxílio-doença. O empregador paga os primeiros 15 dias e o INSS assume a partir do 16º. E se ela é autônoma, por exemplo? Se é segurada, mas sem empregador, como uma contribuinte individual, o INSS arca com todo o período. E para as mulheres em situação mais vulnerável, as trabalhadoras informais que não contribuem? Para elas, o STF disse que o benefício tem natureza assistencial, ou seja, o Estado deve prover essa ajuda com base na LOAS. E para fechar o ciclo, a decisão estabeleceu que o INSS deve entrar com ação de regresso na Justiça Federal contra o agressor para reaver os valores. Nossa, uma arquitetura jurídica impressionante. A conta, no fim, vai para quem causou o dano. Exato. Mudando de assunto para processo civil, a AD 7.636 discutiu a criação das centrais de cumprimento de sentença. A crítica era que isso violaria o princípio do juiz natural, né? Essa era a crítica, mas o STF não viu dessa forma. A decisão foi pela constitucionalidade. O argumento é que a medida não trata de direito processual, que é competência da União, mas sim de organização judiciária, de eficiência, que é competência dos tribunais. Mas e o juiz natural? O juiz que conhece o caso não perde o controle da execução. A Corte entendeu que não, porque a central atua em cooperação com a vara e foca em atos mais padronizados, burocráticos. Não é um novo julgamento, é só otimizar um gargalo do processo. Prevaleceu o princípio da razoável duração do processo. Faz sentido. Uma visão bem pragmática. E voltando para a Previdência, um tema polêmico da reforma de 2019, foi enfrentado no RE 1.469.150, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. A situação parece um paradoxo. A aposentadoria por uma incapacidade permanente pode ser menor que o auxílio por uma incapacidade temporária. Foi uma decisão difícil, mas o tribunal, no tema 1300, validou a regra, considerou constitucional. O argumento central é atuarial, é sistêmico. O benefício temporário, o auxílio, ele tem a função de substituir a renda por um período curto, então faz sentido que ele seja mais próximo do salário. Já a aposentadoria permanente tem um impacto de longo prazo nas contas da Previdência. Essa é a lógica, né? Exatamente. Por ser um benefício vitalício, o impacto financeiro no sistema é imensamente maior. Por isso, a Corte entendeu que se justifica um cálculo mais restritivo. Eles também afastaram a violação à irredutibilidade, argumentando que auxílio e aposentadoria são benefícios diferentes. Uma decisão com grande impacto social, baseada na sustentabilidade do sistema. E do debate previdenciário para o tributário. A ADI 5.553 tratou da desoneração de ICMS e IPI para agrotóxicos. A questão era se é constitucional dar benefício fiscal para produtos, no mínimo, controversos, né? E o STF decidiu que sim, é constitucional. A Corte não entrou no mérito se agrotóxicos são bons ou ruins, analisou sobre a ótica de insumos para a produção de alimentos. O raciocínio foi que eles são essenciais para a produtividade agrícola e para manter os preços da comida mais baixos. E o argumento de que isso seria um incentivo a produtos nocivos. O tribunal rebateu dizendo que, primeiro, como o ICMS e IPI são impostos indiretos, tirar o benefício só aumentaria o preço final. E segundo, o controle sobre o uso desses produtos não é feito pela via tributária, mas sim pela regulação da Anvisa, do IBAMA. Entendi a lógica. E ainda em tributário, uma decisão muito esperada no RE 640452, os limites para multas por descumprimento de obrigações acessórias. O que seria uma multa confiscatória? O STF finalmente colocou números nisso. Sim, e são parâmetros objetivos, o que é ótimo para a segurança jurídica. No tema 487, a Corte fixou duas regras principais.
Primeira, se a obrigação está ligada a um tributo, a multa não pode passar de 60% do valor desse tributo, ou 100% com agravantes. E quando não tem um tributo direto, como multa por não entregar uma declaração? Nesse caso, se houver um valor da operação, como o de uma nota fiscal, a multa não pode superar 20% desse valor ou 30% com agravantes. É uma decisão que traz clareza e limita a mão pesada do fisco. Parâmetros claros, finalmente. E para fechar o plenário, a ADI 7448 discutiu algo que afeta muita gente: a cobrança de taxa pelo Corpo de Bombeiros para emitir um atestado. Isso pode? O STF disse que não, é inconstitucional. A decisão se baseou na garantia de gratuidade do artigo 5º da Constituição. O ponto-chave é a finalidade do documento. Não importa o nome, se é atestado ou certidão. Se serve para a defesa de direitos ou para esclarecer uma situação de interesse pessoal, a emissão tem que ser gratuita. É a proteção do direito de petição. Um fechamento coerente para uma semana tão intensa. Olhando o todo, fica a impressão de um tribunal sendo chamado a arbitrar conflitos centrais da sociedade, né? Sem dúvida. E para quem quer aprofundar e organizar tudo isso, os novos materiais lá no apoia.se foram pensados para isso mesmo. A combinação do áudio, do texto e das questões busca criar um método de estudo mais robusto. E observando essas decisões em conjunto, emerge uma reflexão inevitável sobre o papel do judiciário. Sim. Sabe, quando a gente olha para tudo isso, o tribunal modulando o poder de voto na Eletrobras, fixando percentuais para multas, determinando prazos para demarcação de terras, cobrando planos de combate ao racismo, a questão que fica é: onde que termina a interpretação da Constituição e onde começa a formulação de políticas públicas? Uma linha cada vez mais tênue. Exatamente. E esse talvez seja o debate mais importante do direito constitucional hoje em dia. Um pensamento final muito provocativo e essencial. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.